Conversas Cruzadas. Apresentação: Renato Igor. E aí, turma, tudo certo? Boa tarde, obrigado pela companhia aqui, CBN Floripa 90.3 FM e o Conversas Cruzadas, que trata de assuntos relevantes, importantes, impactantes, algo que irá interferir aí na sua vida. Hoje a gente vai falar de algo que interfere todo dia, que é a saúde pública. Um grande desafio dos gestores públicos é conseguir médico, é contratar médico. E aí é uma dificuldade, a gente tem acompanhado muito a dificuldade das prefeituras de conseguir contratar médicos, abre o edital e às vezes não consegue preenchê-los. O governo do estado, os governos do estado também, né, os governos estaduais. E aí nós podemos discutir várias questões, né? O que está por trás disso? É a expectativa de uma carreira, a oferta não é adequada, fica muito aquém daquilo que se esperava, as condições de trabalho, a remuneração, aí o modelo de contratação, porque poderia ser estatutário, efetivo, e de repente é CLT ou é temporário, onde o profissional não tem aí a mesma expectativa de que um estatutário, enfim. São várias questões. Essa semana nós temos um caso emblemático, nos últimos dias, para nós ampliarmos aqui a discussão de uma forma mais genérica. Tivemos no Hospital Universitário, que é ligado à Universidade Federal de Santa Catarina, um hospital federal, portanto, e que tem a sua gestão através da EBSER, que é uma empresa estatal, uma empresa pública brasileira que faz a gestão dos hospitais universitários Brasil afora. Nós tivemos aí a questão de uns 5 dias o fechamento da emergência pediátrica, por falta de profissionais, por dificuldade de pessoal para se conseguir trabalhar com a devida segurança naquela unidade hospitalar. Houve um esforço muito forte da direção do hospital e hoje foi, felizmente, reaberta a emergência pediátrica. A questão de uma semana, o fechamento, né? A porta fechada, como se chama, né, na linguagem técnica, da maternidade do hospital universitário. Ou seja, só chega lá na maternidade paciente, né, gestante referenciado. E não mais está em trabalho de parto, chegou lá sem estar referenciado por outra unidade de saúde. Pois bem, nós vamos tratar disso aqui também, hoje no programa. E nós recebemos aqui no estúdio a doutora Ivete Masukawa, que é médica e superintendente do Hospital Universitário. Muito obrigado pela sua gentileza aqui conosco. Doutor Ciro Sonsini, que é o presidente do Sindicato dos Médicos em Santa Catarina e participa online aqui conosco também. Pela live, né, está o secretário de Saúde em Tubarão e presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde em Santa Catarina, o secretário Dyson Trevisol. Então, turma, muito obrigado pela presença de todos hoje aqui conosco. Eu vou começar com a doutora Ivete. Doutora, obrigado pela presença da senhora mais uma vez aqui conosco. O que se fez para conseguir reabrir, como hoje, a emergência pediátrica do HU? Boa tarde, Renato, Igor. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. Eu gostaria, né, de agradecer a oportunidade de estar conversando, né, sobre esse assunto, né, da emergência pediátrica. De acordo com a sua, né, colocação, a emergência pediátrica teve que ser, né, fechada temporariamente por um problema, né, de recursos humanos, o qual foi resolvido através de remanejamento, né, de pessoas do nosso quadro clínico e pagamento, né, de horas extras para os nossos servidores, de forma que a gente pudesse compor a escala até a recomposição dela, né, do quadro clínico, através das contratações, doutora, que já estão em curso. Tá, para eu entender aqui, né, até no comunicado da própria direção aí do HU, houve nos últimos tempos o afastamento de 13 profissionais. Exatamente. Por livre e espontânea vontade, optaram em deixar a atuação no hospital e a dificuldade de contratar com editais não bem sucedidos. Onde é que a senhora via a razão disso tudo?
Na verdade, assim, os 13 servidores, né, os empregados que pediram exoneração, eles foram pedindo de uma forma, né, gradativa. A nossa recomposição do quadro, ela depende, então, de um concurso público, o chamamento, né, é através, né, dos editais de convocação, os quais vão sendo lançados à medida que vão saindo. E nós temos que conceder prazos para essas pessoas aceitarem, né? E além da questão do prazo, né, previsto nos editais, nós temos também algum prazo para que esse profissional também venha a assumir, ou seja, geralmente você dá em torno de 30 dias a mais, né, após o aceite, para que a pessoa possa assumir de fato. Então, o ritmo, né, de saídas das pessoas não acompanha a capacidade que a gente tem, às vezes, de recomposição. Dessa forma, a gente acaba tendo um pouco de dificuldade realmente, né, de fazer o fechamento, né, da escala de acordo com a necessidade do serviço. Mas por que não está havendo interesse, muitas vezes, do profissional, ou não se consegue preencher nos concursos? No caso específico, né, da pediatria, nós temos uma situação bastante específica, né, na cidade, né, em que abriram serviços privados. Nós temos, né, os hospitais também, a rede, né, de hospitalar da pública do estado, que oferece outros tipos, né, de vantagens, e, no entanto, assim, as portas de emergências, todos sabem que tem uma sobrecarga bem grande, né, de procura. O hospital universitário, né, em sua emergência, em todas as portas, né, não deixa de ser diferente, e o profissional, obviamente, ele opta por aquele que claro. lhe Aquilo convém. Que é melhor para ele, aquilo que lhe convém, sem dúvida, né? Bom, o secretário Dyson Trevisol, em Tubarão, presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde. Obrigado pela sua gentileza. E essa dificuldade, secretário, ela é uma dificuldade dos municípios também de conseguir contratar os profissionais de saúde, em especial os médicos? Boa tarde, Renato Igor. Boa tarde, demais colegas presentes aí na mesa e também aos ouvintes da CBN Floripa. É um prazer falar com vocês. Essa dificuldade ela acontece em todo o sistema de saúde, né? Não é diferente no nosso atendimento municipal. Nós temos vários problemas relacionados à contratação de especialistas, principalmente. É claro que eu até ouvi você falando inicialmente da questão de ter pediatra nos postos de saúde. Na verdade, a atenção básica ela não é preparada para esse fim especificamente. Alguns municípios até têm um profissional nos postos de saúde, mas ela é um atendimento de especialidade médica, e a gente tem visto muita dificuldade, sim, de conseguir contratar alguns pediatras. Eu acredito que está muito relacionado com os valores que nós pagamos por isso. Nós temos que aproveitar esse momento que está se discutindo toda a questão eleitoral no Brasil e em Santa Catarina, Exato. rever o financiamento do SUS, que é uma coisa que nos preocupa muito, né? Nós estamos com tabelas defasadas, os municípios recebem R$10 por consulta de especialista médico, né? E nós temos que pagar muito mais e os municípios têm que investir nisso. Então, é uma dificuldade muito grande de se contratar e, obviamente, que em todos os níveis de saúde, quando se fala em saúde pública, a gente tem um pouco de dificuldade. Eu acredito que um pouco pela questão do valor que se paga pelo profissional, mas também há um pequeno desinteresse de novos médicos fazerem a especialidade de pediatria. Eu sou professor aqui da Universidade da Unisul e dou aula para o pessoal do internato médico e sempre questiono no início das aulas qual é a especialidade que eles vão seguir, e são muito poucos os que estão optando hoje em dia por fazer pediatria. Então, eu acredito que é uma dificuldade que a gente vai ter ainda no futuro, sim. O que mais aparece, doutor, quando o senhor faz a pergunta? Olha, o que mais tem aparecido são os cirurgiões, né? Agora tem aparecido também vários psiquiatras querendo fazer psiquiatria, anestesiologia, e a outra que surgiu nos últimos tempos com mais força, é a dermatologia, que acaba muitas vezes dando um pouco mais de retorno financeiro para os profissionais. Então, tem muito essas especialidades pela procura dos nossos alunos.
É interessante. Quando o senhor falou a questão da pediatria, que eu não estou nem entrando na questão estrita aí da legalidade, porque é obrigação do município ter o especialista, não ter especialista. Eu faço uma comparação àquilo que já teve, independentemente de ser obrigação ou não. E o que eu coloco na realidade. Por exemplo, se a gente pegar Florianópolis, no passado você tinha médico pediatra no posto de saúde. Hoje você tem mais em UPA e tal, mas não tem tudo que é posto. No posto de saúde não tem. Tem em UPA. Posto de saúde não tem. O que acontece na prática é o pai leva o filho com dor de barriga no posto de saúde e ele chega, eu estou procurando pediatra para meu filho. Não tem. Ele já recebe muitas vezes a informação no próprio posto, que diz, vai no hospital que é mais fácil. Aí vai para o hospital por um caso que não é de emergência. Esse é um problema seríssimo. Doutor Ciro Sonsini, onde é que está a raiz do problema? Bom, temos várias questões aqui, né? Tem a questão da pediatria, mas tem também, para outras especialidades, a dificuldade, o desinteresse de muitos médicos em participar de alguns concursos, enfim, o que é legítimo, né? O profissional vai buscar aquilo que acha ser melhor para si. Boa tarde. Com certeza, boa tarde. Boa tarde, Ivete, Davidson, Renato, ouvintes. Muito oportuno esse seu Conversas Cruzadas, embora pareça para a população de que, estamos aqui discutindo contratação de médicos quando temos verdureiros, cabeleireiros, barbeiros, motoristas, gente que perdeu o emprego com a pandemia tão grave, mas é que é importante também termos médicos na contratação dos locais de trabalho, porque eles atendem a comunidade. Então não é vir aqui, os médicos estão se queixando que está difícil ter um emprego, isso, aquilo. Não, é muito oportuno essa sua chamada, porque o médico é um cidadão que presta um relevante serviço à sociedade. Então é importante que os nossos postos de trabalho estejam capacitados para bem atender a população. E aí eu aproveito, e quem ouviu a Ivete e o Davidson primeiro tem essa facilidade, em dizer que o primeiro papel do gestor é fazer o diagnóstico da realidade. Se o gestor lá na Universidade do Sul percebe de que nós temos um certo direcionamento para que o médico escolha anestesia, cirurgia, a psiquiatria, ou isso, aquilo, menos uma pediatria. E se a gente viu recentemente a grave crise com falta de leitos de terapia intensiva pediátricas e neonatais, por falta de profissionais, tudo isso, o gestor tem que agir. Tem que ter essa percepção, o diagnóstico está feito, talvez eu tenha que pagar mais os pediatras, então. E apresentar a solução, ver cá a situação. Não adianta a gente fazer uma discussão ideológica, mas ver cá, se o cara não está querendo trabalhar com esse valor, ver cá, como é que nós vamos fazer? Ainda que o momento oportuno, foi muito bem lembrado pelo parceiro de Tubarão, e a eleição está aí, se tem que avaliar tudo isso, mas não é só isso, jogar para frente, então nós precisamos remunerar melhor o pediatra? O sindicato já sugeriu essa tese, já foi veiculada pelos segmentos importantes da mídia, a própria coluna do Renato Igor também, dizendo isso. O Estado fez, durante a pandemia, uma gratificação especial. Por que não uma gratificação especial para o pediatra que trabalha na neonatal, na UTI pediátrica, sem desconsiderar os outros locais? Falando de diagnóstico, cabe ao gestor também fazer o diagnóstico. Se a pediatria tem essa demanda e é importante, Florianópolis tem pediatras, sim, nos postos. Se outros não têm, cabe ao nosso presidente do COSEMS. Nos postos municipais, tem. O que a gente tem... Não tem, numa quantidade que talvez devesse ser a necessária. É mais complicado, né? Tem em UPA, mas no posto de saúde, no bairro, mais difícil, hein? Eu tenho colegas que trabalham, mas vamos então por outro caminho. O número não é suficiente. Sim, mas o número é necessário que seja maior. Ele é o gestor dos conselhos municipais, dos secretários municipais de saúde. Eles têm a possibilidade de fazer os ajustes necessários. Eu faço uma provocação, doutora. Eu não vou entrar na questão de mérito aqui. Aí é questão de apresentar. Os candidatos estão aí para apresentarem as suas propostas e a população vai entender o que acha que é melhor para cada um. De repente pode chegar um candidato e dizer o seguinte: olha, minha proposta é o seguinte, o mundo real é esse, está faltando interesse por parte dos médicos nessas condições de trabalho, por isso está faltando médico aqui. Então eu vou dobrar o valor do médico, vou fazer um plano de carreira, enfim, fazer algo progressivo, e vai criar uma condição mais vantajosa, o que é legítimo, é de mercado. Pode ser candidato que apresente essa condição. Pode ter outro candidato que pode querer voltar no tempo e dizer o seguinte: não, eu vou fazer o seguinte, vou trazer os cubanos de volta, vou fazer o mais médico. Sim, é do jogo, é legítimo. A população avalia. Vai avaliar e vai chegar a sua conclusão. Mas só para concluir, então, já que eu dei essa
essa linha com relação ao gestor municipal. Se ele tem diagnóstico feito, tem como tentar agir. Como foi feita a direção do HU e fez agora. Perfeito. A doutora Ivete e a direção que está lá, o seu assessor e tudo, tiveram a percepção de que o pedido dos médicos de que, olha, obstetrícia, nós não estamos dando conta da demanda e há risco para todos. Vamos referenciá-la temporariamente. Foi feito. Nós não aprovamos o referenciamento temporário que se alonga. Nós queremos a solução. Mas, no momento, agiu como tem que agir. Pediatria, nós não vamos ter como ter um atendimento adequado durante esses dias. Fechou naquele período, orientou e tal. Agiu, tomou atitude de gestor. Não é a solução é ter pessoas. Como é que o médico, pediatra, obstetra, isso, aquilo, não vai sair de uma unidade de trabalho e vai permanecer? Quando ele tem condição de trabalho, claro. E remuneração. Perspectiva, enfim, tudo. Eles gostam de trabalhar no HU? Sim, porque são professores, participam com o aluno, claro. Mas também tem que ter uma contrapartida. E quando o Estado de Santa Catarina coloca o valor do salário aumentado esse ano, um programa em que o cara recebe por gratificação do que produz, ele desequilibra o mercado. É o que está acontecendo. Então, a resposta tem que ser dada pelos municípios, e pelo HU, pela EBSER, e nós buscarmos essa contrapartida para que os pediatras, que são muitos formados no Estado, nós não temos poucos pediatras, sim. Mas tem que ter o estímulo necessário para que eles adiram a esses locais. Né? Bom, vamos fazer o seguinte, para daqui a pouco, depois do intervalo, os nossos convidados, eles veem algum tipo de diferença do ponto de vista de atração do profissional no modelo de gestão? Não, mas se é estatutário, eu imagino que o concursado do Estado, do município, atrai mais do que se for seletista e por aí vai temporário. E a gente sabe, né, da dificuldade, né, doutor, o senhor que é médico anestesiologista, e eu converso muito tenho um amigo cirurgião e tal, e que me diz o seguinte, pois para tu formar uma equipe cirúrgica não é brincadeira, tu tem que ter um entrosamento da equipe, né? Leva um certo tempo para você criar um entrosamento daquela equipe, para dar dinâmica, para dar ritmo e tal. E, de repente, com aquele profissional tá pronto, ele sai, e aí você leva mais tempo para conseguir. Então, de repente, o barato acaba saindo caro, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo e até já. Conversas Cruzadas. Conversas Cruzadas, agora 13h27, a Gorete, o Jackson, a turma aqui interagindo, participando conosco, o Rui Gonçalves. Valeu, Rui, obrigado aí pela tua participação. Fui da área de tecnologia, hoje estava com a tua turma, viu, Rui? Turma da tecnologia lá no norte da ilha, no Sapiens, o Constru Summit, um evento bem bacana, hein? Bem legal. Bom, seguinte, nosso assunto hoje é a dificuldade que o poder público está tendo para contratar médico. Acontece essa dificuldade por parte das prefeituras, acontece por parte do Estado, acontece por parte da União também, no nosso hospital universitário, e é disso que nós estamos falando, como é que os próximos governantes, vão fazer para... O que eles têm a apresentar para entregar melhores serviços à população, né? Se tem dinheiro, mas não consegue contratar, o que está acontecendo? O dinheiro não é suficiente? Tem, Renato. Enfim, provocação. Essa é a provocação. Bom, para quem está ligando o rádio agora, nós estamos aqui, o senhor ouviu agora há pouco, Dr. Ciro Sonsini, que é o presidente do Sindicato dos Médicos em Santa Catarina. Também aqui conosco o Dyson Trevisol, que é secretário de Saúde em Tubarão e presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, e a doutora Ivete Mazukawa, que é superintendente do Hospital Universitário UHU. Só comentar assim, ainda há pouco sobre a questão do modo de contratar, claro que é extremamente importante, mas o sistema CLT existe, é legal e funciona bem. O que assegura a manutenção do médico e talvez de outros profissionais no local é a condição de trabalho e remuneração. Isso aqui assegura a manutenção essa combinação, dele. Condição Isso é o principal. Agora, no próprio Estado, isso vale para o Estado, para o município, que tem regras um pouco diferentes, e também vale para o federal, mas o Estado e o município são mais abrangentes, tem muito esse aspecto do concurso público. Hoje nós temos no nosso estado de Santa Catarina um número aproximado perto dos 40%, 50% de médicos que são temporários. Hoje, os ativos hoje. Isso, porque o que o governo fez ao chegar no governo foi, se eu podia ter um contrato temporário de 1 ano mais 1, ele colocou de 2 anos. Um tempo atrás ou foi mudando isso?
Ele mudou quando entrou, o governador atual. De 2 anos, podendo ter mais 2. Estender mais 2, entendi. Então, foi interessante no primeiro momento, dado uma realidade de momento, mas isso criou um grave problema, que é aquele. Às vezes, quando a equipe está montada, tudo dando certo, o camarada terminou o contrato, ou ele sai por alguma razão, tem menos efetividade na manutenção dos profissionais médicos e todos os demais. Então, não é só condição de trabalho e remuneração, é também um modo de contratação. No Estado, nós defendemos de que já passou da hora de ter um concurso público e, eventualmente, para as prefeituras, para os outros locais que assim contratem também. Bom, eu até queria aproveitar, eu sei que daqui a pouco o Marcelo Júnior, nosso embaixador aqui, vai levantar a mão acionando o repórter CBN. O Lessa acaba de me trazer a informação, né, foi publicada às 2:07 no G1, e isso impacta, claro, na saúde pública, nas prefeituras em especial também. Piso da enfermagem, maioria do Supremo Tribunal Federal vota para manter suspenso o piso da categoria. Bom, você lembra muito bem, você, nosso ouvinte, que houve uma reação por parte das entidades, né, mantenedoras de hospitais, enfim, das entidades de gestão de saúde, enfim, de que o novo piso dos profissionais de enfermagem iria acarretar em demissões, interrupção de serviços, e que não tinha uma fonte, né, não se apresentava o custeio para bancar. Então, o novo piso, ele está suspenso. Bom, secretário Dyson, isso aí para os municípios representa o quê? Quando eu levantar a mão é porque o repórter CBN está chegando, tá? Ok. Bom, na verdade, assim, a questão do piso da enfermagem, a gente sabe muito bem da importância de melhorar o pagamento desses profissionais que trabalham de forma brilhante, trabalharam principalmente na época da pandemia. Então, a gente vê como importante essa atualização do piso. O grande problema que se tem nos municípios, e aí eu volto a citar, o grande problema que nós temos na saúde pública é o financiamento da saúde pública. Nós estamos há muitos anos invertendo essa pirâmide. Pode ficar à vontade aí, Renato. Tá, daqui a pouco o senhor completa aí o raciocínio, porque o repórter CBN está chegando agora. Conversas Cruzadas. Conversas Cruzadas aqui na CBN Floripa 90.3 FM, você no YouTube, você no Facebook, você no aplicativo, no NSC Total, e construindo a programação aqui conosco. Nós estamos falando hoje o seguinte, a dificuldade para se contratar médico, pois é, o salário não, comparando com o salário médio brasileiro, é evidente que é um baita de um salário, mas tem que analisar por mercado, enfim. Há uma dificuldade por parte das prefeituras, por parte do Estado, muitas vezes das prefeituras, né, das instituições que prestam o serviço, contratadas pelo Estado, fundações, organizações sociais, porque o profissional, como disse o doutor Ciro, que está aqui conosco, presidente do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, o profissional ele analisa condições de trabalho e salário. Se tem um descompasso aí, ele vai buscar aquilo, e é legítimo, aquilo que é melhor no entendimento dele para a sua carreira. A doutora Ivete Mazukawa é superintendente do HU, o Hospital Universitário, está aqui conosco. Dyson Trevisol é secretário de Saúde em Tubarão e presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde. E o doutor Ciro Sonsini, que é o presidente do CIMESC. Bom, secretário Dyson, para completar, já passou o repórter CBN, o senhor está falando do quanto que impactaria o novo piso da enfermagem nas prefeituras. O Supremo manteve, a gente trouxe a informação agora há pouco, manteve suspenso o novo piso da categoria. Bom, a questão do piso suspenso nos próximos 60 dias, justamente para que o governo federal diga... Está fechado seu microfone aí, secretário. Está fechado seu microfone. Não, está aberto aqui. Está aberto? Agora está ok? Sim. Está tudo bem. A questão do piso da enfermagem, ele vai estar suspenso agora pelos próximos 60 dias, justamente para que o governo federal diga de onde vai tirar algum recurso para auxiliar os municípios, talvez até os filantrópicos, os hospitais filantrópicos e privados, de alguma forma, para que a gente possa cumprir com isso, né? O impacto é um impacto grande. A gente sabe que as categorias elas devem buscar o reconhecimento, e assim como aconteceu com a enfermagem, aconteceu com as agentes comunitárias, deve acontecer com todas as outras categorias nos próximos anos. O grande problema do gestor, e assim, não é que o gestor não queira resolver o problema,
É claro que a gente tem gestores e gestores diferentes em municípios, mas por mim, por exemplo, aqui no município de Tubarão, eu gostaria de dar aumento para todas as categorias, pagar melhor os profissionais, mas o orçamento que se tem para cumprir com tudo que a gente tem que cumprir com a saúde, ele é muito difícil de cumprir. A gente tem que optar por algo. Quando a gente aumenta, por exemplo, o salário da enfermagem, eu vou ter que cortar alguma coisa na área da saúde. O SUS funciona dessa forma, infelizmente. E aí, a questão comercial e a questão do salário dos profissionais, quando a discrepância é muito grande entre o que é pago pelo privado, pago pelos convênios e pago pelo SUS, obviamente que o profissional vai buscar o melhor para ele. E a gente tem essa dificuldade. E a realidade que a gente estava falando, por exemplo, dos pediatras, é muito diferente você falar num local como, por exemplo, Florianópolis, onde você tem um número maior de profissionais que querem ficar lá para trabalhar, Tubarão, que tem uma formação de profissionais, que tem mais gente para trabalhar, e a gente falar do extremo oeste de Santa Catarina, onde você não tem esse profissional. Então, para achar esse equilíbrio, é muito difícil e não tem uma solução tão fácil. Eu faço parte do Conselho Nacional de Secretarias também, a gente tem discutido muito, e até nas discussões que a gente tem, a diferença, inclusive, entre o norte e o nordeste para o sul do Brasil, também já é bastante grande. Agora, como achar uma solução? Nós precisamos do apoio de todos. Nós precisamos do apoio do governo federal, do governo estadual, e talvez, como nós falamos lá no início, né, Renato, é o momento da gente discutir isso. Nós colocamos hoje, o COSEMS colocou uma carta aos candidatos a governo do Estado, colocando quais são as perspectivas que nós temos para os próximos anos na área da saúde. E nos preocupa, porque se nós formos nesse mesmo ritmo, em que hoje 80% do que é investido na saúde nos municípios é recurso municipal e 20% do governo federal, talvez o SUS vai quebrar em algum momento e a gente não tenha mais a saúde pública que a gente tem. Então, nós temos que discutir isso, sim, e nós estamos preocupados com isso. Ô, doutor Ivete, o que mudou no HU a partir da administração da EBSER, né, que é a empresa pública estatal brasileira que faz a gestão dos hospitais universitários? Bem, para contextualizar, eu assumi a superintendência nesse mês de agosto, né? Então, a forma, né, de gestão da EBSER, ela veio num intuito de profissionalizar, né, a gestão. Isso é uma questão muito importante no sentido de que, ao sabermos exatamente, né, como é a nossa gestão, como é que é a nossa contratualização, nossa produção, a gente consegue organizar, né, o serviço de prestação à comunidade de uma forma mais, digamos, consistente. Uhum. Então, a forma de gestão profissional, ela é super importante, né, em todas as organizações. E um hospital, como uma organização das mais complexas, eu diria assim que, né, não querendo menosprezar as outras organizações, mas as organizações, né, dos hospitais é extremamente complexa. A gente está tratando, né, de uma série de ações que vão desde a compra, né, de medicamentos, insumos, tais como alimentos, né, que as pessoas não entendem que a gente faz contrato, licitações, né, de alimentos, a questão da ponta, que é realmente o atendimento, né, ao nosso paciente. E quando a gente vai atender o nosso paciente, nós também precisamos saber como é a característica desse paciente, o que o paciente precisa. Então, quando a gente fala, por exemplo, na emergência pediátrica, eu preciso saber o grau, né, de gravidade desse paciente, eu preciso saber o que é que eu preciso ofertar, né, para as pessoas que estão nos procurando. Então, a gestão, a forma como a gente vai gerenciar, né, uma instituição qualquer, ela precisa de dados bastante confiáveis, uma forma, né, de coletar e uma forma, né, de transformar esse dado, né, em um resultado, num processo que seja adequado. Então, a empresa, né, a forma da gestão, ela veio para trazer isso. E óbvio, né, que nós temos, né, uma experiência ainda a ser vivenciada, porque eu estou na gestão, né, EBSER há um curto período de tempo, mas a gente vê que a organização, né, do serviço, ela tem um caráter bastante positivo, Renato.
Isso é, sim, é inegável. Nós temos ajustes a serem feitos, nós temos, como qualquer, né, organização que é relativamente nova, né, que a EBSER tem 5 anos? 10 anos, ela foi criada em 2011, começada a ser implementada em 2012. Doutora, como vocês conseguiram, né, de forma rápida, né, retomar o trabalho da abertura, né, da UTI pediátrica do HU, tem alguma previsão para fazer porta aberta de novo à maternidade e não referenciada? Ou isso está no plano ou não? A questão aí não é UTI pediátrica, foi emergência pediátrica. Emergência pediátrica, desculpa. O que acontece? Nós, né, temos alguns objetivos, que uma das coisas, assim, que falando em gestão e EBSER, eu acho que é uma coisa muito importante, né, que todos saibam, que a comunidade saiba, que o hospital universitário, né, ele é ligado ao Ministério, né, da Educação. Ele não é ligado ao Ministério da Saúde. Então, nós temos, né, um compromisso muito grande com universidade como ente, né, formador de pessoas. Nosso produto também, ou o principal produto, nós não vamos também colocar em segundo plano a assistência, né, porque a assistência vem junto, né, com o ensino. Mas nosso produto é realmente formar profissionais. E essa contabilidade, ela tem que aparecer para as pessoas. Então, nós temos sim um contrato, né, de gestão com a Secretaria de Estado da Saúde, nós somos prestadores, né, de serviços, mas nós temos um compromisso muito grande com formação. Então, quando a gente coloca essa questão, né, da maternidade, óbvio que nós temos um compromisso social muito grande, né? O referenciamento foi uma forma, aliás, uma forma de ordenamento, né, de entrada das pessoas, né, para um serviço que é de assistência secundária, né, e terciária, ou seja, né, de maior complexidade. E esse ordenamento é necessário para que vejam bem, né? Todos nós sabemos que problema de saúde é problema de saúde e as pessoas podem não ter conhecimento sobre a gravidade quando elas estão no seu domicílio, né? Mas, né, a porta do hospital é uma porta que deva ser para pessoas que têm a maior gravidade. Então, o referenciamento serve para essa situação. Então, a questão da porta aberta faz com que, no espaço físico que nós temos, né, dimensionado para um determinado tipo de atendimento. Se nós colocamos pessoas com baixa complexidade de atendimento, ou seja, situações clínicas em que podem ser resolvidas no posto de saúde ou na UPA, concorrendo com pessoas, né, com grau de complexidade maior. Então, eu coloco uma paciente ginecológica com quadro não grave, ao lado, né, de uma gestante de alto risco concorrendo pelo mesmo espaço físico. Eu tenho uma dificuldade de atendimento, né? Então, essa pessoa que está mais grave, ela vai ficar mais tempo, inclusive, esperando, porque tem uma outra pessoa que chegou mais na frente. Então, é bem isso mesmo, bem isso. Bom, vamos fazer... A senhora quer completar? Então, complementando apenas sobre essa intenção, né, de ter porta aberta ou não, isso é uma questão que a gente tem que avaliar com o gestor, né, e com a própria estrutura nossa como hospital de ensino, o que é realmente interessante para a comunidade. É interessante para a comunidade que a gente, né, tenha simplesmente uma porta aberta por ter sem condições de atendimento. Se comprometer a formação, enfim. Ou nós temos esse compromisso com a formação. Claro, sem dúvida. Né? E do que a doutora disse, sim, com certeza o hospital é algo muito complexo, né? E nós temos mais ainda, os hospitais, independente dos seus objetivos, ou do ensino, formação, eles também são vasos comunicantes com os demais. Na hora que eu sou uma unidade que digo, eu agora só vou fazer ensino, isso, pesquisa e tal, eu posso comprometer o equilíbrio regional. Sim. Então, é mais complexo ainda, porque não basta só a sua decisão para fazer com que eu só seja assim. Isso tem que ser articulado, porque tem todo o conjunto. Então, né? É o que está fazendo. Internamente, a percepção que a gente tem da diretoria do HU é de que ela ouve os que lá trabalham. Ouvindo, vai encontrar soluções. Não vai fazer tudo, porque nem todo mundo quer dar sugestões do bem, mas tem que ter, não pode não ouvir. Exato. Sobre o piso da enfermagem, as entidades médicas reuniram-se nesta terça-feira e nós partimos do seguinte princípio, amanhã já teremos
talvez na segunda-feira, o nosso manifestação em papel, uma nota à imprensa, à comunidade, também de rádio, dizendo que o piso é justo. Ponto. Sim. Ponto de exclamação. Sim. O piso é justo. E nós finalizamos sem atacar ninguém, mas dizendo que os poderes da República encontrem soluções. Que apresente Diz o nosso secretário municipal, Davidson, é muito interessante, que eu anotei, o impacto é grande. Que bom que é grande. Nós queremos dar migalha para a enfermagem? O impacto tem que ser grande. O que não pode é ter que tirar dinheiro, ele tem toda a razão, da saúde para isso. Exato. Tem que ter maneira de fazer com que se faça frente a isso, sem desonerar, sem onerar mais ainda a saúde, que já passa por dificuldades. É demais, com mais recursos, com mais isso. É engraçado, né, secretário e presidente Ciro Souza? E ele não diz que não é merecido nada, só estou insistindo na tese. Não, que bom que é impactante. Para deixar que bem tenha claro, um benefício real, né? Claro. Né? Merecidíssimo, inclusive, só para fazer um adendo, aqui em Tubarão nós já adiantamos boa parte desse piso como abono até o final do ano, porque é tão merecido que tem essa questão. Só que nós estamos discutindo no governo federal e lá no CONASEM justamente essa questão do recurso que a gente precisa que venha apoiando, dando esse aporte para que a gente possa suportar com isso. Certeza, claro. Com certeza. Turma, fazer o seguinte, eu preciso chamar um intervalo comercial e em instantes estaremos aqui de volta com a participação do ouvinte. Conversas Cruzadas. 4 horas a participação do ouvinte. Participação do ouvinte. Oferecimento: Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina. Médico filiado é sindicato fortalecido. Gorete, obrigado, Gorete, pela sua gentileza. Gorete diz assim: posto de saúde em Santo Antônio de Lisboa. Médico começa a trabalhar, em seguida pega licença, férias. Bom, mas férias só vai conseguir pegar depois de 12 meses, né? Uma licença, enfim. E diz que é complicado. Diz que, olha, na nossa rua só no final de setembro é que vai ter. Tá dizendo aqui a Gorete. Gorete, obrigado aí pela tua gentileza aqui conosco. O Irineu está dizendo o seguinte: pois é, mas aí para outras questões, diz ele aqui, aumento no judiciário, legislativo e tal. E aí, como é que funciona? Aí ninguém questiona? Não vão discutir de onde é que vem? Questiona aqui Irineu. Bom, antes do encerramento, doutor Ciro, o senhor havia... Sim, até para complementar do piso, que ontem, em reunião do Conselho Estadual de Saúde, eu sou conselheiro e o pessoal da Federação dos Hospitais também o é, né? E ficou muito claro, sim, nós não podemos onerar mais as casas filantrópicas, os municípios e tudo mais, tem que achar maneira de resolver. Agora, nós partimos do princípio de que é justo, ponto. Vamos achar soluções. Quem propôs, quem sancionou e quem disse que tem que ter isso para aquilo. Os poderes da República que assim procedem. E dentro do que nós aqui conversamos, e já agradecendo mais uma vez o convite, a contratação de médicos, sim, é prioridade também, com condição, com segurança, com remuneração. Vamos em frente, acreditando que podemos oferecer serviços ainda melhores à população. Maravilha. Queria agradecer a gentileza de todos hoje aqui conosco. Secretário Dyson, obrigado aí pela sua gentileza. Até uma próxima. Obrigado, Renato, também a todos os ouvintes, aos colegas aí que estão presentes também. A gente tem lutado bastante, né? Vamos brigar sempre para que a gente consiga ter uma forma justa e manter o SUS funcionando e que a gente possa beneficiar sempre a população. Um abraço a vocês e um bom final de semana. Ok, obrigado pela gentileza do senhor também aqui conosco. Superintendente do HU, doutor Ivete, obrigado pela sua gentileza e boas novas lá no nosso hospital universitário. Obrigada, Renato, e a todos, né? Agradecemos, né, a oportunidade e também de colocar que nós estaremos fazendo todos os esforços para mantermos os serviços sempre funcionantes. Ok, muito obrigado. Doutor Ciro, até uma próxima. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Valeu. Agora 4 horas, 2 minutos, 4 e 2. Bom, na sequência, está chegando o repórter CBN. Depois do repórter CBN, vem aí o Anderson Silva e o Leandro Lessa. É isso? O Matheus está viajando, né? Está viajando, Matheus. O Matheus Aventura está viajando para o Nordeste brasileiro, para a Bahia, né? Salvador. Jogo do Figueira com o Vitória.
É isso, vitória da Bahia e Figueira. O Matheus está em deslocamento neste momento. Então, daqui a pouco, depois do repórter CBN, chegando o Anderson Silva e o Leandro com o CBN Hub. Turma, um abraço a todos, bom final de tarde e até amanhã.